Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? É sempre a minha expectativa de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarde o seu coração, a sua mente, até o dia de Cristo. Quero fazer uma pergunta para você que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Você escuta o Micaías? Hã? Talvez você não tenha entendido nada, né? Mas fica aqui, no nosso momento de pastoreio de hoje, que o nosso capítulo ele é sensacional. Muitas lições, muitos alertas, muita informação, tá bom? Mas como você conhece, nosso momento de pastoreio, nós caminhamos juntos aqui no louvor, na adoração, no estudo da palavra e na oração. Então, sem maiores delongas, quero te convidar. Vamos louvar? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que bênção, privilégio nosso louvarmos o Senhor. É uma das grandes oportunidades que Deus nos dá, não é verdade? Nós estamos no segundo livro das Crônicas e chegamos no capítulo 18. Como eu falei no início, tem uma história de um tal de um Micaías aqui, que eu acho que é uma voz que tem lá dentro de cada um de nós, que é a voz de Deus. E muitas das vezes nós não queremos ouvi-la, não é verdade? Vamos caminhar aqui nesse capítulo, porque ele é tão legal que eu acho que eu vou ter que ler ele praticamente todo. Talvez eu pare aqui e ali para não ficar tão pesado, né? Mas acompanhe aqui comigo. Tinha Josafá, atenção, Josafá é um rei que fez o que era reto diante de Deus. Ele era rei do sul. Lembra que nesse período aqui o reino é dividido? Tem o Israel, que eu gosto de chamar de Israel do norte, e tem Judá, do sul. Josafá é rei aqui, ó, do sul. Quem que é o rei do Israel? Do norte? Acabe. Um homem perverso, aquele que nós conhecemos, casou com Jezabel, da pior qualidade no sentido de perversidade, de idolatria. Só que o texto vai dizer para nós que o Josafá, que é uma pessoa que foi abençoada por Deus com muita coisa, me parece que ele casa com a filha de Acabe, porque o texto diz que ele se aparentou com Acabe, e ele usa uma palavra aqui no original que tem a ver com se tornar genro, né? Então, com esse panorama, segue comigo. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aquele esquema dos reinos, né?
Vamos casar aqui com a filha do rei do outro lugar, porque aí não tem muita briga. Pois o Josafá caiu aqui, ó, nesse engodo. Ele foi lá para o reino do norte desse rei perverso, possivelmente aqui casando com a filha do rei Acabe, se aparentando com ele. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Josafá sai de Jerusalém e vai até Samaria, que é a capital desse reino do norte de Israel. Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele e para todo o povo que viera com Josafá. E o persuadiu a subir com ele até uma cidade chamada Ramote-Gileade. Ramote-Gileade, então, é uma cidade que o Acabe queria conquistar. Pelo que a gente estuda, que ela seria uma cidade já do território da Síria. Olha o que o Acabe falou assim. Acabe, rei de Israel, perguntou para Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Entendeu o pano de fundo? Reino do sul, Josafá; reino do norte, Acabe. Lá atrás, Josafá se aparenta, né? Possivelmente se torna genro de Acabe. Alguns anos depois, vai com a comitiva visitar o Acabe, alicia Josafá, o genro, para se unir numa guerra para conquistar uma cidade chamada Ramote-Gileade da Síria. Aqui a gente já começa a ver uma coisa estranha. Josafá, uma pessoa que tem o temor a Deus, ele entra em uma aliança de propósito, de caminho, com gente que não tem o temor a Deus, que é perverso, que quer seguir os próprios caminhos. Veja onde é que vai parar essa história. Quando então o Acabe propôs para Josafá: vamos para a guerra comigo? Ele disse: bem, meu povo é o teu povo, vamos. Mas Josafá, que tem o temor a Deus, versículo 4, disse assim: Acabe, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor? Bom demais. Esse é um caminho de todo mundo que ama o Senhor. Planos, projetos, caminhos, intenções, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor as confirmações. Então Josafá propõe para Acabe para consultar o Senhor. Vê que curioso. Então o rei de Israel ajuntou profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos nós à peleja contra Ramote-Gileade ou devemos deixar de ir? Os 400 profetas disseram: sobe, Acabe, porque Deus entregará nas mãos do rei. Veja que curioso, 400, tá? Disse, porém, Josafá: ô Acabe, não há aqui mais algum profeta do Senhor para consultarmos? Curioso. Parece que Josafá estava percebendo que isso aqui é tudo esquema religioso. O Acabe, ele é obstinado, ele quer fazer o que quer. Ele está aqui, ó, meio que usando de religiosidade para dizer que está consultando a Deus, mas são os profetas que falam o que é do interesse dele. Parece que Josafá percebeu. E Josafá fala assim: mas Acabe, não tem algum outro profeta aqui para consultarmos? O rei de Israel, perverso, Acabe, disse para ele: tem ainda um, mas eu não gosto dele. Eu o aborreço. Porque ele nunca profetiza de mim aquilo que é bom, aquilo que eu quero. Ele somente fala o que eu não gosto, o que é mal. O nome dele é Micaías. Micaías. Ele é filho de Imlá. Disse Josafá: calma, Acabe, não fala assim não. Então o rei de Israel, Acabe, chamou um oficial e disse: tragam-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então o rei de Israel, Acabe e Josafá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira na entrada da porta de Samaria, e todos aqueles 400 profetas profetizavam diante dele, né?
É do jeito que você quer, Acabe. Você tá certo, faz o que você quer, e vai dar tudo certo, você que é o cara. E Josafá pediu, e eles estão esperando chegar o Micaías. Todos os profetas profetizavam dizendo, sobe, você vai triunfar, Acabe. O mensageiro, já estou no versículo 12, o mensageiro que foi chamar o Micaías, logo disse para o Micaías, presta atenção, as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei Acabe. Portanto, seja a tua palavra como a palavra deles, e fala o que é bom para o rei Acabe. Respondeu Micaías, não. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Aqui você já entendeu, né? O servo do rei já dá uma carteirada para o profeta de Deus dizendo, você vai lá porque tem que ter essa religiosidade, tem que consultar Deus, o Josafá está querendo, mas é o seguinte, você vai falar o que o rei perverso Acabe quer ouvir. De início, Micaías parece que está firme. E ele diz, não, eu vou falar o que Deus mandar. Mas olha o que aconteceu. Quando Micaías entra naquele ambiente que estão ambos os reis, né? O rei perverso Acabe, do Israel do Norte, e o Josafá aqui do Sul, o rei Acabe perguntou, versículo 14, Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade pelejar contra ela ou devemos deixar de ir? Micaías respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão todos entregues nas vossas mãos. O rei Acabe então disse, quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Que coisa curiosa. Porque o Micaías, que levou a carteirada lá do servo dizendo, você fala o que o rei quer ouvir, parece que no caminho de onde ele estava até o rei, eu acho que deram um saculejo nele. Ele ficou com medo, porque ele chegou lá e ele falou exatamente igual a todos os outros. Ele disse, pode subir, vai dar tudo certo, é tudo do jeito que você quer, o que você quer está certo. Agora o curioso é que o próprio rei Acabe, não sei se pela ironia, não sei se pelo jeito como Micaías falou, Acabe percebeu. Micaías, você não está falando a verdade. Fala a verdade. Então Micaías abre o verbo. E Micaías diz a partir do versículo 16, eu vi todo o seu reino, todo Israel aqui do norte, disperso pelos montes, eles eram como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Ou seja, é uma palavra de que aquela nação de Israel ia ficar sem o líder. É uma palavra prevendo a morte de Acabe na batalha. O Acabe pega ar. Não é assim que a gente fala por aqui. Acabe vira para Josafá e diz, eu não falei que esse Micaías, ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Então Micaías explica tudo o que aconteceu. Deus não aguentava mais a perversidade de Acabe. Deus queria, de alguma forma, exercer juízo contra Acabe. E então houve essa estratagema de espíritos mentirosos na boca de todos aqueles profetas para que Acabe fosse de uma maneira completamente equivocada, porque ele achava que ia vencer, fosse para aquela batalha. É assim que termina a fala. O Micaías termina de dizer que veio então esse espírito mentiroso na boca de todos aqueles 400 profetas. E aí, um que estava lá, que era o Zedequias, filho de um tal de Quenaaná, deu uma bofetada em Micaías. E disse, e quem diz que você que tem o Espírito do Senhor? O rei, bravo, mandou prender Micaías. E o versículo 26 disse que o Acabe disse,
metei esse homem lá na prisão e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O Micaías disse para o rei, vê só, rei, se você voltar em paz, então não foi Deus que falou por meu intermédio. Podem ouvir aqui todos vocês. Micaías tinha essa plena convicção da palavra de Deus que ele tinha dito, mesmo colocando em risco o pescoço dele. Deixa eu então ler para vocês o que aconteceu, porque eu falei para vocês, a história é muito legal. O rei Acabe, esse do Israel do Norte, perverso, conseguiu fazer aliança com Josafá, que entrou meio de gaiato no navio. Eles se juntam e sobem para essa batalha em Ramote Gileade. Agora veja a curiosidade. O rei Acabe, parece que ele ficou com a pulga atrás da orelha com a história de Micaías. Micaías não disse que o rei ia morrer? Olha o que o Acabe faz. Ele vira para Josafá e diz, Josafá, vê só, faz o seguinte, você vai vestido de rei, você vai na carruagem do rei, e eu vou com um soldado comum. Acabe. Lá no fundo ele sabia que Micaías tinha a palavra de Deus, mas ele é obstinado para fazer o que ele quer. Olha o conchavo. E Josafá, como é ingênuo, meu pai. Josafá, então, vai de rei, naquela carruagem especial, e diz o texto que o rei Acabe se disfarçou e eles entraram na peleja. Versículo 30 diz que o rei da Síria deu ordem para os capitães dizendo, não pelejem contra nenhum soldado, nem pequeno nem grande, somente contra o rei de Israel. O rei da Síria, de alguma forma, entrou para aquela batalha com o desejo de atingir o rei de Israel. Só que o Acabe estava disfarçado de soldado. Quem é que estava vestido de rei? O Josafá. Ô Josafá. Aí, o texto diz que os capitães da Síria, dos carros, disseram, aquele que está vestido de rei, no carro de rei, esse é o rei de Israel. Portanto, se dirigiram para atacar Josafá. Diz o texto, eu estou lendo no versículo 31, Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Que espetáculo! Josafá, veja, todo o exército da Síria tem apenas uma ordem. Peguem aquele que está com as vestes de rei, no lugar do rei. Vem o exército inteiro. Josafá grita, clamando socorro ao Senhor, e o Senhor o socorreu. E Deus os desviou dele. Não conseguiram matar Josafá. Não conseguiram. Agora veja o final da história. Então, um homem entesou o arco, que é um verbo curioso, né? A gente aprende na Bíblia. Entesar o arco é essa ação de você puxar e soltar uma flecha. Então, um homem da Síria entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu Acabe, o rei de Israel, por entre as juntas da armadura. Então Acabe disse ao cocheiro que estava ao lado, vira, leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei Acabe, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos Sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Ponto final. Terminou a história. Eu falei para vocês a história dá um filme, né? A história é assim, de um enredo hollywoodiano. Mas eu queria então analisar cada personagem aqui rapidamente, extraindo lições para nós. O primeiro tipo de pessoa que nós encontramos aqui é Acabe. Eu estou chamando de gente perversa. Que tipo de gente? Qual é a característica de Acabe? Ele faz o que ele quer.
ele não se submete. Talvez essa seja a principal definição do perverso. Agora, Acabe é um tipo de ímpio que tem crescido muito nos nossos dias. Eu fico impressionado. Por quê? Porque tem gente que gosta do pecado, quer viver no pecado e quer ir até o fim no pecado. Isso daí sempre teve, sempre tem. Mas o que está crescendo absurdamente? A pessoa vive no pecado, ela quer o pecado e ela quer dizer que Deus concorda com o pecado. Gente, isso me dá um nervoso. Porque é o seguinte, você ama mais o pecado do que o Senhor? Você prefere ser obstinado naquilo que você deseja, seguindo os seus caminhos e não seguindo a palavra de Deus? Então vá, mas vá sabendo e dizendo que você não está nem aí para Deus. É simples assim. Mas não, nós vivemos um tempo mais esquisito. As pessoas são obstinadas nos seus pecados, invertem a palavra de Deus, querem viver com todo tipo de inversão de valores, mas elas querem dizer, eu tô certo e Deus concorda comigo. Gente, isso é impiedade ao quadrado. É você querer usar a religião para tentar legitimar a sua obstinação. Você faz o que quer, mas ninguém pode dizer que Deus é contra o que você está falando. Não. Eu quero fazer o que eu quero e quero dizer que Deus concorda com o que eu quero. Gente de Deus, isso é uma tragédia. Eu não gosto de fazer o que eu vou fazer aqui agora, mas, bem, uma grande tristeza dos nossos tempos. Um homem chamado Ed Renekiewicz. Cara, de repente, ele agora tem sido esse tipo de profeta que Acabe tem em volta. Que tipo de profeta? Alguém que fala o que o ímpio quer ouvir. E ele diz, tá tudo bem. Deus está do seu lado. Você quer fazer as coisas que são exatamente contrárias ao que está na Bíblia. Mas não tem problema. Deus precisa de gente igual você. Querido, preste atenção. Acabe e esse tipo de gente quer fazer o que quer. Ela não se submete à palavra de Deus, não se submete a Deus, mas ela quer que Deus se submeta a ela. No texto, tem um resultado para quem é assim. E o resultado é uma condenação. E uma condenação severa. Acabe tenta fazer os esquemas da religião para poder legitimar a sua obstinação pecaminosa, mas no final ele não escapa do juízo de Deus. E eu, com todo o amor que eu tenho, eu preciso te alertar. Pode parecer esquisito o que eu vou dizer, mas escute a história inteira. Ninguém é condenado porque já pecou, porque já errou. Não. As pessoas são condenadas porque elas querem ser senhores da sua vida. A pessoa erra, mas ela quer dizer que Deus tem que concordar com o erro dela. A pessoa não se quebranta. A pessoa não se submete a Deus. Esse é o obstinado. Esse terá condenação. E a condenação é eterna. Porque a afronta é contra um Deus eterno. Gente que inverte os princípios da palavra de Deus e ficam lutando para dizer que Deus concorda e que está tudo bem. Usa da religião para tentar cauterizar a voz do Micaías lá dentro, que é a voz de Deus. E se você não escuta o Micaías, que aqui eu estou chamando da voz de Deus, você vai receber ao final um juízo justo
pelos seus delitos e pelos seus pecados e porque você não se submeteu a Deus. O segundo personagem que nós temos aqui, já que eu o citei, é Micaías. Queridos, Micaías, ele é um profeta do Senhor. Micaías conhece a palavra de Deus. Micaías sabe qual que é a verdade de Deus para ser dita. Só que Micaías, ele foi imprensado aqui contra a parede. O poder estatal vem dizendo: você não pode falar o que a palavra de Deus diz. Você tem que falar o que o governo quer que você fale. Queridos, eu estou sentindo que a gente, como sociedade, está cada vez mais perto desse imprensado. Talvez em algum momento dizendo que nós não podemos falar mais a palavra de Deus, que temos que falar o que o governo manda. Eu não estou falando aqui do alto do meu pedestal, não, mas a gente percebe que o imprensado foi tão grande que em um primeiro momento Micaías estava firme, dizendo: eu não vou ceder ao governo humano, eu vou falar o que é de Deus. Mas o imprensado foi tão forte que num segundo momento parece que ele ficou com medo. E ele então resolveu recuar e dizer para o rei: pode fazer o que você quer, Deus está do seu lado. Foi quando o próprio Acabe percebeu uma coisa estranha, uma voz embargada, uma voz diminuta. Ele sabe que Micaías não é assim. É que ele disse: Micaías, abre o jogo, fala aí a verdade. Parece que Micaías volta e diz: a verdade é que você está caminhando para juízo de Deus na sua vida. Você vai morrer. Queridos, Micaías aqui eu queria extrair a seguinte lição. Eu não sei quais são as pressões que o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, vai receber do governo, das autoridades constituídas, eu não sei. Eu sei que em algum momento pode ser tão grande a ponto de ficarmos em dúvida. Mas eu acho que o chamado do texto para quem conhece a palavra de Deus é: seja fiel à palavra de Deus. Mesmo que isso coloque o seu pescoço em risco. Mesmo que isso coloque o seu bem-estar em risco. Vejam vocês. Micaías. Me perdoe. Micaías, ao final, foi preso. Com restrição de comida, só pão e água. Porque ele, ao final, resolveu ser fiel à palavra de Deus. Queridos, que Deus nos dê esse tipo de coragem. Não é uma coragem pela força humana. É muito mais um temor de ir contra Deus. Lá no livro de Atos, quando as autoridades pegaram Pedro e João por causa daquele milagre que houve na porta do templo, na porta formosa, o paralítico que é curado, e eles dizem: vocês estão proibidos de falar a palavra de Deus. E Pedro diz para eles: mas julgai se nós vamos nos submeter às autoridades humanas e deixar de nos submeter a Deus. Não tem jeito, nós não podemos deixar de falar das coisas que o nosso Deus nos chama a dizer. Eu queria trazer isso como uma palavra de encorajamento para mim e para você. Notadamente em dias maus, vamos optar pela fidelidade à palavra de Deus. Ainda que com desconforto, ainda que com perseguição, mas é a palavra de Deus. Pedro lá foi preso. Mas ele ficou feliz por ter sido considerado digno de ser preso por levar a verdade de Deus. Por último, nós temos aqui um outro personagem que é Josafá. E também eu preciso aqui extrair lições que me parecem muito preciosas. Primeiro é um grande alerta. Queridos, a Bíblia traz esse alerta. Cuidado com aquilo que eu vou chamar de o jugo desigual. Jugo desigual é uma sociedade onde existe uma comunhão
de propósitos, uma comunhão de caminho. Veja que Josafá, ao que consta, foi se aparentar com Acabe. Possivelmente ele casou aqui com a filha de Acabe. E esse é o primeiro grande erro que eu quero chamar a atenção. Veja que o texto mostra exatamente qual é o perigo do chamado jugo desigual, ou da sociedade entre alguém que tem o temor a Deus e a palavra de Deus como seu juiz final, em sociedade com alguém que não tem. O que vai acontecer? Ora que há um propósito para se seguir nessa sociedade, entrar nessa guerra. Quem é do Senhor, ele quer a palavra de Deus. Quem não é do Senhor, o umbigo é o próprio Senhor e é obstinado nos seus próprios interesses. E aí? Aonde estará a autoridade final? Porque aquele que não se submete à palavra de Deus não vai ter a palavra de Deus como juiz final. É por isso que não dá certo esse tipo de sociedade como o matrimônio, ou uma sociedade onde os propósitos são únicos entre alguém que tem o temor a Deus e a sua palavra acima de tudo e quem não tem. E aqui a gente tem exatamente essa cilada. Porque Josafá, quando escuta a proposta, estou chamando aqui do seu sogro, Acabe, ele diz, espera, vamos consultar o Senhor. E Acabe, ele usa o argumento que o mundo de hoje usa. Josafá, preste atenção, todo mundo faz isso, cara. Não tem nada a ver. Esse assunto aqui não tem nada a ver com Deus, mas não tem nada a ver. E Josafá fica numa situação constrangedora. Por quê? Porque ele escuta os 400 profetas que são mentirosos porque eles falam o que o governo quer ouvir. Josafá escuta, lá no fundo ele sabe que não está certo. Ele pede para que venha mais um. Vem Micaías. Parece que lá no fundo Josafá sabe que a voz de Micaías é a voz de Deus. Mas ele já está tão entrelaçado na sociedade que ele não tem como sair daquele propósito único. E aquilo colocou a vida dele em risco. Então eu não posso ler um texto desse sem fazer um alerta para o nosso coração. Cuidado. Quando você pensar em entrar um nível de sociedade, eu não estou dizendo de relacionamento, de amizade, porque nós estamos no mundo e nós somos chamados a ser sal e luz no mundo. E nós teremos amigos, teremos convívios que são de pessoas que o umbigo é o próprio Deus. E nós estaremos nessas amizades intencionalmente para de alguma forma revelar a luz do Evangelho e a palavra de Deus. Isso é normal. O que eu estou dizendo é de matrimônio, ou um tipo de sociedade onde a decisão do que você tem que fazer vai passar pela manifestação de alguém que não tem o temor a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não será esse juiz final. Josafá se viu nesse problema todo e no final ele foi para um caminho que não era abençoador e foi sinistro. Cuidado com as sociedades, namoro, casamento, ou mesmo uma sociedade comercial, com quem não tem a palavra de Deus como esse juiz final, essa autoridade final. Isso pode, no caminho, comprometer o seu caminho em retidão com a vontade de Deus. Mas como é que eu termino aqui essa lição sobre Josafá? Com uma curiosidade fantástica. Pensa comigo. Josafá conhecia o Senhor? Conhecia.
Josafá já estava sendo profundamente abençoado por Deus. O versículo 1 diz, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E nós sabemos que Josafá tinha o temor a Deus. Josafá tinha sido abençoado por Deus. Josafá tinha o temor a Deus, mas tem mais. Josafá lá no fundo sabia que aquela ideia de Acabe e aquelas 400 pessoas dizendo Deus aprova, não tem problema nenhum, isso é da vontade de Deus. Lá no fundo Josafá sabia que não, porque é Josafá quem diz, não tem mais nenhum profeta para a gente consultar. Josafá sabia, mas mesmo assim, ele seguiu pelo caminho que não era o caminho de Deus. O que alguém assim merece? O que alguém assim merece? Vamos ser honestos. O que Josafá está fazendo aqui nesse capítulo é uma traição a Deus. O texto deixa claro que ele percebeu que era um engendro religioso que Acabe montou para fazer o que quer, obstinado do jeito que quer, usando a religião para legitimar os seus maus caminhos. Josafá está ali por conta dessa sociedade familiar, mas ele segue pelo caminho que não é de Deus. O que ele merece? Um traidor de Deus. Eu vou dizer para vocês, a morte. Mereceria juízo do mesmo jeito. Mas de repente o enredo da história é completamente esquisito. Porque Josafá está vestido de rei, na posição de rei. O rei lá da Síria, do inimigo, manda todos os seus capitães e os seus exércitos. Não precisa matar ninguém, mata só o rei. O texto diz que eles vão direto para matar Josafá. Mas o que acontece? Acontece uma grande curiosidade. Eu queria ler de novo para vocês. É o final do versículo 31. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Que é isso? Isso é graça. Isso é a mais profunda misericórdia. Porque Josafá fez uma aliança que não poderia. No caminho de definição dos rumos de vida nessa aliança, ele optou por ser politicamente correto e não seguir a palavra de Deus. Mas o enredo da Bíblia é curioso. Porque o enredo da Bíblia, ele revela para nós um Deus gracioso. No momento que Josafá, seguindo uma aliança equivocada, deixando de dar ouvido à palavra de Deus que tinha sido dita por Micaías, estando no lugar errado e na hora errada, ele clamou. A Bíblia não diz como foi esse clamor, mas eu fico imaginando ele gritando, Deus tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Eu errei. O pecado é meu. Me salva. E de repente o texto diz que o Senhor o socorreu. Por quê, queridos? Por que Deus socorreu Josafá, que ao final fez uma aliança com quem não podia e acabou não seguindo a palavra de Deus? Por quê? Eu vou explicar para vocês porque muitos séculos depois veio um outro homem. Não apenas tinha um temor a Deus, ele era o próprio Deus. O nome dele era Jesus. E Jesus, que não merecia a condenação, o juízo de Deus, como Josafá merecia, Jesus recebeu o juízo, recebeu a condenação. Na cruz, Jesus estava sendo condenado
pela aliança equivocada que Josafá fez e pelas decisões equivocadas de Josafá em seguir uma voz que não era de Deus. E essa condenação que Josafá merecia, ela caiu sobre Jesus. E porque Jesus morreu por Josafá, o próprio Pai pôde livrar Josafá da morte nesse momento. Não acontece isso com Acabe, porque Acabe é um obstinado. Ele não se submete à palavra de Deus. Ele faz um domínio sobre a religião para seguir o que quer. Josafá, ele pecou. Mas se você ler o capítulo 19, notadamente o capítulo 20 desse segundo livro das Crônicas, você verá que Josafá era um homem que tinha uma grande curiosidade. Ele tinha os olhos postos no Senhor. No capítulo 20, isso revela o caráter aqui de Josafá. No versículo 12 ele diz: em nós não há força para resistirmos aos inimigos que vêm contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós sabemos que Josafá foi alvo da misericórdia e da graça de Deus, não porque Deus não seja justo. Ele condena os pecados de Josafá, o meu e o seu, em Cristo. Mas essa salvação, esse perdão, alcança aqueles que têm os olhos postos na redenção, aqueles que têm os olhos postos no Senhor, aqueles que reconhecem a sua natureza pecadora, aqueles que reconhecem alianças equivocadas que já fez, aqueles que reconhecem os momentos e os dias que optaram em seguir caminhos que não eram da palavra de Deus, aqueles que reconhecem, têm os olhos postos no Senhor. E esses que têm os olhos postos no Senhor, eles estão unidos com Cristo naquela substituição que salva. Jesus foi condenado pela aliança equivocada, pela decisão equivocada de Josafá. Josafá foi tratado como filho justo de Deus. É por isso que Deus pode perdoar Josafá, porque ele tem os olhos postos no Senhor. A minha fala final é de aplicação. Cuidado com as suas obstinações de seguir os seus prazeres. E, em especial, quando você é mais um desses que fica querendo reler as Escrituras, usar a cultura para ler as Escrituras, e fica querendo forçar para que Deus, a igreja e a sua palavra digam que você está certo na sua obstinação. Cuidado, porque esse caminho é um caminho de perdição. A história de Acabe, no capítulo 18, no segundo livro das Crônicas, revela isso. A segunda aplicação foi para você que conhece a palavra de Deus. Eu sei que as pressões podem aumentar para que você não seja fiel à palavra de Deus e altere a sua mensagem para ficar bem com quem ama os seus pecados. No texto nós aprendemos que, ainda que venhamos a sofrer consequências, não há nada melhor do que permanecer fiel à palavra de Deus e à sua verdade, apregoando-a em todos os lugares e a todas as pessoas. E por fim, ao tempo, olhando para a vida de Josafá, ao tempo que eu posso sim lhe dizer, não entre em sociedades com as trevas, em que o caminho conjunto é definido sem uma autoridade maior das Escrituras. Não entre. Não concorde com propostas e caminhos que não são chanceladas pela vontade de Deus. Não vai abençoar o final.
Mas se em algum momento você já entrou, ou você já optou por algum caminho que não era a vontade de Deus, eu quero te convidar, assim como Josafá, clame ao Senhor. Clame ao Senhor por salvação. Clame ao Senhor por libertação. Clame ao Senhor. Relembrando que se Cristo é seu e Ele foi condenado pelos seus pecados, então Deus é justo o suficiente para não condenar 2 vezes o mesmo pecado. E que Deus pode, por sua graça e misericórdia, por ter dado o seu Filho para morrer no seu lugar, ouvir o seu clamor, perdoar os seus pecados, preservar a sua vida como filho por toda a eternidade junto com Ele. Vamos orar. Pai querido, que capítulo impressionante, que história hollywoodiana. Aplica a Tua palavra em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Para terminar, queria me unir aqui para orar com você pelas causas, pedidos que estão no seu coração. Deus querido, eu gosto sempre aqui de, ao final, imaginar esse meio eletrônico como um modo de união para intercessão, para clamor. E eu quero me unir àqueles que estão aqui com aquele assunto. É sensível, às vezes até pesado, e que carecem urgentemente da tua intervenção. Traz sabedoria do alto a quem precisa tomar decisões. Traz quebrantamento a quem está com o coração duro e precisa pedir perdão. Traz uma quebra da raiz de amargura para quem precisa perdoar. Traz esperança, intercessão por quem está vendo alguém querido em caminhos maus de perdição. Traz salvação àqueles que tanto amamos. Abre portas de emprego, de missão. Sara os que estão enfermos. Conforte os que estão enlutados. Perdoa os nossos pecados. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha em socorro, em salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão a
tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor